O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, Aleluia. Aleluia. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa. Feliz Páscoa! Saudai-vos desejando Feliz Páscoa. Abrace, cumprimente, celebre. eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar, Quero te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, Bem suave, quero sente-se, te dar a paz cante suave. do meu Senhor.
com muito amor. Rezemos por um tempo em silêncio, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode fazer-nos compreender as Escrituras, segundo a qual Ele devia ressuscitar dos mortos. Peçamos ao Espírito que nos faça compreender e crer. Amém. Queridas irmãs e irmãos, encerramos com essa celebração da noite uma grande empreitada pascal que nós começamos no domingo passado. Uma semana intensa, percorremos os passos da entrada de Jesus a Jerusalém, o desfecho das tensões últimas, sua paixão, morte, e hoje, desde ontem à noite, o pôr do sol, entramos no mistério da sua ressurreição e vamos ficar 50 dias celebrando, diz Santo Agostinho, que nós devemos celebrar os 50 dias da Páscoa, do domingo de Páscoa até Pentecostes, como se fosse um só dia. Tamanha importância deste tempo, celebrá-lo como se fosse um só dia, uma longa, uma extensa jornada de um dia em que mergulhamos no mistério da ressurreição do Senhor. É o tema, é o ápice da revelação cristã. Tudo o que aconteceu na história das religiões e tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, tudo o que aconteceu até aquela madrugada de sábado para domingo da ressurreição, tudo caminhou para lá e tudo deriva de lá. A ressurreição do Senhor é o ápice, é a fonte para onde tudo foi e de onde tudo brota, tudo deriva. Nós podemos facilmente transformar a religião e o cristianismo sem o foco da centralidade da ressurreição. E aí causamos sérios prejuízos para nós. Vamos ao Evangelho. Tome comigo no seu livreto, na página 107, no número 12. O Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 até o versículo 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Leiam. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Maria de Magdala, uma mulher, uma personagem relevante nos evangelhos. Magdala é um povoado que tem no contorno do lago do Mar da Galileia, perto de Tiberíades e Cafarnaum. Todos os evangelistas dão fatos expressivos sobre ela. Ela é tão relevante que muitas das correntes que quiseram e que querem até hoje desmoralizar o cristianismo, tentaram usar da figura de Maria Madalena, para a partir dela denegrir a própria figura de Jesus e da igreja primitiva, da igreja nascente. Ela é muito importante. E hoje nós vamos descobrir por quê. Que há tanta perseguição a Maria de Magdala e às outras mulheres. O versículo 1 apresenta contrastes, elementos contrastantes. Primeiro dia da semana, uma mulher, bem de madrugada, vai ao túmulo quando ainda está escuro e a pedra tinha sido retirada. O confronto entre
a disposição de uma mulher em começar a semana, no primeiro dia, bem de madrugada, sem a presença daquele que foi, ao longo de 3 anos, a razão da sua vida. Ela deixou tudo como os apóstolos. Os apóstolos têm uma nota, têm um acento, porque eles ainda caminharam por uma ordem de coisas em que eles tinham papéis, eles tinham autoridade, eles tinham cargos. Maria de Magdala, como as outras mulheres, não tinham função nenhuma, nada, nenhuma atividade. Então, o realce da insistência dela e da participação dela é grande porque ela não tem cargo nem função, ela não tem relevância nenhuma na história sagrada, como papel hierárquico. Pronto, ela vai ao túmulo. Cadê os homens? Cadê os discípulos de Jesus? Onde estão eles? Vamos ver? Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Brada, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ela, Maria Madalena, que teve o zelo de ir de madrugada, ainda escuro, ao túmulo, identifica o problema. A pedra tinha sido retirada. Ela não faz parte do corpo hierárquico da igreja, mas ela considera a igreja que Jesus fundou. E ela sai correndo e vai ao encontro. O texto fala primeiro de Simão, que é o chefe do colégio apostólico, e se refere a um outro personagem, a quem é chamado apenas de e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Muito provavelmente esse outro discípulo é o autor do Evangelho de João e do livro do Apocalipse, que é um dos discípulos que conheceu Jesus ainda ele era muito jovem, era um adolescente na verdade. Pelos traços da literatura e dos elementos que compõem o estilo do Evangelho de João e o livro do Apocalipse, dão segurança para a gente identificar que se trata de um adolescente ainda. É chamado de outro discípulo de forma quase pejorativa, porque sendo autor do Evangelho não quer dar a si a relevância por causa da humildade própria. Outro discípulo, mas ele refere-se a si como, não pelo nome, mas pelo que ele experimenta do Senhor, aquele que Jesus amava. Qual é o seu apelido? Qual é o meu apelido, o nosso apelido como cristão? Quando se trata do tema da fé, no ambiente da sua família, da sua casa, do seu trabalho, quando se referem a nós, no tema da fé, como é que nós somos chamados? Prestemos atenção, porque na maioria das vezes nós somos chamados pelo que nós fazemos na religião. As pessoas apelidam-nos pelas características da nossa forma de praticar a religião. Mas aqui tem um elemento mais forte. Aqui ele é caracterizado pelo que ele recebe do Senhor, o amor do Senhor. Em que o amor que você recebe de Jesus distingue você nos ambientes seus? Essa é a pergunta. Maria, o nome Maria, no original do aramaico quanto no hebraico, há muita associação na etimologia das palavras em identificar Maria como a amada.
e ele é praticamente o amado. Nós podemos ver aqui tranquilamente a teologia da criação, a teologia de Adão e Eva. É o primeiro dia da semana, madrugada, e um homem e uma mulher. Podemos identificar tranquilamente isto. Podemos tranquilamente associar esses dois elementos com a figura de Pedro, a hierarquia e a autoridade da igreja. Maria Madalena, ela é descrita no Evangelho de Mateus 27 como aquela que estava presente no Calvário. Ela estava de pé aos pés da cruz. E João fala que o único discípulo que sobrou ao pé da cruz, homem, foi esse que Jesus amava. Então eles são as testemunhas dos pés da cruz, aos pés da cruz. Isso tem implicâncias importantíssimas para a nossa fé. Nós vivemos uma histeria da discussão e da polêmica de gênero, homem e mulher. Aqui os dois são colocados diante de Deus com a mesma característica de amados por Deus. Vamos lá? Ela vai até a autoridade da igreja, os dois apóstolos, Simão e o outro discípulo que Jesus amava. Eles disse, no final do versículo 2: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Curioso que lá em cima fala que Maria Madalena foi ao túmulo. Sugere que ela foi sozinha. Agora ela vai até Simão e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e fala: e não sabemos onde o colocaram. Não é apenas aqui um recurso retórico, mas no plural, porque isso é muito importante. A inquietação de Maria Madalena é a inquietação de todas as mulheres e de todos os homens de todos os tempos da história. Tiraram, e ela chama Jesus de o Senhor. Tiraram o Senhor, o Kyrios, em grego, o Kyrios. Curioso porque ele é um morto, que o corpo desapareceu e que ela se refere a ele como Senhor. A morte não tira-lhe o senhorio, o corpo na confusão do desaparecimento não tira-lhe o senhorio. Não há absolutamente nada para aqueles que experimentam, para a amada, a Maria de Magdala, e para o discípulo, a autoridade do Senhor. Não sabemos onde o colocaram. A inquietação é de muitos. Aqui a inquietação é a dúvida que aflige a humanidade. A pergunta é: cadê Deus? Cadê o Senhor da minha madrugada, das minhas insônias na madrugada, das minhas inquietações quando eu desperto? O dia vai começar amanhã para nós, segunda-feira. A gente acorda para fazer o quê? Diante de todas as perdas que você já teve em sua vida, vai acordar amanhã, despertar, levantar, higienizar-se, compor-se, para fazer o quê diante das perdas quais que você já enfrentou em sua vida? Qual sentido tem para esse levantar-se de madrugada? Curioso é que toda pessoa que costuma levantar-se de madrugada, ela nunca levanta-se de madrugada para si. Nas casas das famílias, lá em casa era assim. Meu pai era um madrugador, ele não suportava, não gostava que ninguém levantasse. Ele gostava que qualquer um, especialmente mamãe, só se levantasse depois que o café já estivesse pronto. Ele falava: se for levantar, que levante-se com o cheiro do meu café.
O madrugador, ele é sempre a madrugadora é sempre aquela pessoa que faz da sua vida um sentido e um fundamento para a vida dos outros. Nunca é para si. Não sabemos onde o colocaram. Versículo 3. Saíram então Pedro e o outro discípulo, leiam. E foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Saíram os dois. Pedro é o ancião, o primeiro apóstolo, o primeiro a ser chamado. Esse outro discípulo é o adolescente. Os dois saíram. Maria vem correndo ao encontro. Os dois saíram, foram ao túmulo e corriam juntos. Não são um bando de apressados, nem porque são ansiosos e nem porque são um bando de estressados. Correm à pressa da fé, correm à inquietação da fé, correm em busca do sentido e do fundamento da fé em suas vidas. Você corre? Você corre? Ou quando é para rezar, chega sempre atrasado? O tempinho seu de oração de manhã e oração da noite é sempre o mínimo para menos e para nada. Você corre, o tema da fé na sua vida te ativa, te atiça, te desperta, te estimula. Eles corriam. O problema é que o velho Pedro carrega sobre os ombros o peso da idade e o peso da responsabilidade de conduzir a igreja. Agora arrasta-se. Além disso, com o peso pavoroso da culpa de ter, o sentimento de culpa por ter negado Jesus por 3 vezes. O peso da missão e o peso da negação de Jesus dobra-lhe, encurva-lhe. A mente tem toda a ciência, mas o corpo não responde mais. Corre, mas não consegue chegar primeiro. O discípulo, aquele que Jesus amava, aquele que nem tem nome, todo amor tem nome de amor, ele chega primeiro ao túmulo. Ele não só chega primeiro ao túmulo, porque quem ama sempre tem coragem de não poupar esforços. Mas tem uma outra novidade para quem ama daqui um pouco. Vamos ao texto, versículo 5. É maravilhoso. Olhando para dentro, leia. Viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha atrás, correndo atrás, e entrou no túmulo. Espere lá. O discípulo mais novo, ele chegou primeiro ao túmulo, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Em grego, otonia ou otônia é o mesmo que o conjunto de tecidos, ou mais particularmente uma peça de linho bastante preciosa para o ambiente do povo semita do tempo de Jesus, utilizada para a delicadeza e o zelo quando alguém estimava demais uma pessoa que morreu, dava-lhe de presente essa peça de tecido longo, inteira, para preparar o corpo, envolvê-lo com aromas e sepultá-lo. Esse tecido tem a função de envolver, proteger, dar a firmeza ao corpo com os aromas e com os óleos e as essências para não apodrecer logo. Ele vê as faixas, mas não entrou. Por que não entrou? Porque sendo mais jovem na igreja, ele respeita a instância hierárquica de Pedro. Ainda que Pedro tenha sido o que negou Jesus, ainda que Pedro não tenha força para correr mais depressa, o jovem não
desrespeita a norma, a primazia da autoridade, da idade do mais velho, e diz: eu tenho que respeitá-lo porque é ele o chefe da igreja, eu espero por ele. E espera. Chega Simão Pedro, que vinha correndo atrás, versículo 6, e entrou no túmulo. E agora vem a novidade, vamos ler? Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Deixa eu fazer uma cena para vocês aqui entenderem. Na literatura clássica, um pouquinho mais, assim. Na literatura clássica, essa imagem do pano que estava sobre o rosto de Jesus, uma das leituras é esta que eu vou falar. O que preside a mesa numa casa de família de padrão médio, o que preside a mesa, o dono da casa, ele sempre senta-se à mesa, coloca o guardanapo aqui ou sobre o colo. Se em qualquer momento ele vai retirar-se da mesa, uma mesa bem normatizada, bem hierarquizada, não tem uma tagarelice inútil, tem conversa decente e qualificada. Ele não tem que ficar dando satisfação para tudo e para todas as coisas. Se o dono da casa, o chefe da mesa, tem que se retirar da mesa, ele tira o guardanapo. Agora vem, se ele não vai voltar por algum aborrecimento com a mesa, ou porque está passando mal, ou apareceu uma urgência para ele ir atrás, ele se levanta, diante de todos ele solta o guardanapo sobre a mesa desordenado. Se ele se levanta solenemente, tira o guardanapo, dobra ou delicadamente enrola e coloca do lado do prato, diz para a mesa: continuem, logo eu volto. Aqui, nesse texto da virada do ano 100 para o ano 105, no máximo 110, aqui esse texto está falando para os discípulos de Jesus a teologia da parousia, a teologia da escatologia final. Está dizendo que o noivo foi retirado da festa das núpcias, o noivo foi morto, foi sepultado e fez uma longa viagem na mansão dos mortos. Ele vai lá ao encontro do primeiro pai e da primeira mãe, Adão e Eva, vai despertá-los para a graça e a glória da ressurreição, dando-lhes o perdão, e a partir do primeiro homem e da primeira mulher, primeiro pai e a primeira mãe, a primeira esposa e o primeiro esposo, despertar todos os ancestrais do humano para virem para o banquete escatológico. E ele vai voltar à mesa, demore o que demorar, mas ele estará logo, logo à mesa, e ele conduzirá o banquete das delícias eternas para sempre. Reage, vai Tiago, triunfo, vai, reage, grita. É para anunciar que ele vai voltar. Demore o que demorar, você verá o Senhor face a face na mesa de sua vida, de suas lutas, de suas empreitadas. Aconteça o que acontecer, você terá a alegria de voltar a enxergar o Senhor face a face junto com você. Amém? Amém. Espera no Senhor e tem coragem. Confia no Senhor. Versículo 8.
Então entrou também o outro discípulo, aquele que Jesus amava, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Leiam. Ele viu e acreditou. Ele viu e Acreditou. Igreja, vocês estão muito xoxinhos. Reage. Ele viu. Faz disso um brado. Levanta uma das mãos bem alto e brada. Ele viu. Ele viu. Por que é que ele viu e acreditou? Por causa do amor. É o amor que leva a crer. Não é a lei, não é a norma, não é o peso das regras, das doutrinas, dos rigores. É o amor que leva ao crer. Em Jesus se inaugura um modo novo de interpretar os acontecimentos salvíficos. Em Jesus nós entendemos quem somos nós e quem é Deus a partir da relação de amor. Nós estamos vivendo a grande crise do processo civilizatório do planeta depois da globalização. E essa crise não poderia ser outra senão a crise do homem, da mulher também, mas ainda é uma crise mais violenta com relação ao papel de nós homens. Nós do sexo masculino, nós padecemos de uma crise grande de sentido para a vida, nosso papel no mundo, na sociedade, nosso lugar na família, nosso lugar da mesa, nosso lugar na madrugada. Nós estamos numa grande crise. E essa crise só vai ser curada não pela competição com a mulher e com a disputa da mulher, e refundar um cristianismo, um catolicismo conservador, tradicionalista, que de novo põe véu e roupa para proibir a mulher de decote e sair os homens todos quase nus, malhando nas ruas, e a mulher tem que ser a tomada de pudor, e os homens sem identidade. Aqui não é uma guerra de sexo e de gênero, mas aqui é uma guerra, é uma luta interna de identidade, de saber quem eu sou na relação com Deus. A mulher não foi criada para ser submissa ao homem, nem auxiliar do homem. O homem não foi criado para ser dono e autoridade sobre a mulher. O homem e a mulher fomos criados para sermos aqueles que experimentam o amor de Jesus, e a partir do amor de Jesus, sejamos homens e mulheres do amor e para o amor, e não para ser servo, escravo, submisso ou superior a ninguém, mas todos nós, mulheres e homens, no amor, diante de Deus e na liberdade que o amor nos dá, dizer juntos e rezar juntos: Pai, seja feita a vossa vontade, reina na terra e no céu. Fique como o Senhor quer, não como eu, homem, ou eu, mulher, quero. Não é uma discussão de gênero, mas é uma discussão de filiação divina. Está claro? Isso que eu estou falando é o que a gente chama de a antropologia cristã. Tem uma matéria que é filosofia e outra matéria que é antropologia. Você estuda a Sagrada Escritura e vai na Sagrada Escritura, particularmente no Novo Testamento e no cristianismo, e pergunta: que visão da pessoa humana brota da Escritura? Um estudioso, vasculhando tudo que fala sobre quem é o ser humano, a pessoa humana, que noção de pessoa humana aparece. Depois você pega de novo e ainda faz um segundo escrutínio de pesquisa. Que noção a Escritura nos dá sobre quem é o homem e quem é a mulher? Dá nisso. O homem e a mulher são o amado e a amada de Deus,
feitos para conhecer o amor de Deus e serem expressão do amor de Deus um para o outro. Só isso. Está claro? Não tem essa idiotice de recuperar uma antropologia do mundo grego, do mundo egípcio, do mundo babilônico, persa, do mundo cananeu, do Império Romano, para recuperar aquela visão de homem musculoso, violento, agressivo, que domina todo mundo, porque este homem já faliu. O homem que achava que resolveria as coisas pelo músculo e pela violência, pela inteligência, usando as estratégias da violência do músculo, esse homem já faliu e já provou que as mulheres dão conta de tocar a vida, às vezes de família numerosa, e tocam melhor. Quantas mulheres tocam e educam uma mulher sem um homem violento dentro de casa, e elas têm autoridade para dar amor e papel e fundamento para todo mundo, e melhor com ele fora do que dentro de casa, não é não? Não é não? A violência masculina, que às vezes vocês mulheres cometem uma loucura de copiar em nós homens o que nós temos de pior para nos imitar, vocês precisam nos ajudar e dizer: não vamos reproduzir a estupidez de vocês, que vocês já faliram e já falimos. Isso é antropologia cristã. Isso é resultado dos últimos 100 anos dos documentos, sobretudo pontifícios, dos documentos dos papas, que tiveram coragem de fazer teologias altíssimas, sobretudo a partir das figuras de Maria e de José. Olha o modelo de mulher que ela é. Uma que deu conta de ser mãe, dispensando a colaboração que era típica do homem, dizendo: José, eu preciso de você, mas com uma autoridade de pai adotivo. Olha o alcance disso, minha gente. A teologia daqui. Ele viu e acreditou: nós homens só daremos conta de viver nossa identidade de varão se formos homens que experimentamos o amor, que o nosso apelido vai ser os amados do Senhor. Aí seremos homens à altura de Cristo, à altura de São José. Amém? Amém. Versículo 9. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Ele devia compreender a Escritura. Agora, sua dificuldade de entender Deus e as coisas de Deus não é mais problema de Deus. Deus já revelou tudo. Seu problema agora é esforço seu para compreender a Escritura. E para te auxiliar, Jesus ressuscitado com o Pai derramou o Espírito Santo, que se você se abrir ao Espírito Santo, o Espírito Santo te esclarece tudo. Mas a partir de agora a questão não é mais de Deus, mas é sua. Você se abrindo a Deus e compreendendo a Escritura, você recordará que ela fala do mistério e da missão de Jesus. Não é mais esperar por fatos grandiosos que vão ocorrer e somente recordar dos fatos grandiosos que já ocorreram, e ele já ressuscitou dos mortos. Amém? Amém. Mas agora eu vou te pedir um exercício ainda mais delicado. Ter fé, ser amado, ser amada, como Maria de Magdala e o discípulo que Jesus amava. Ter fé muitas vezes supõe na sua vida que em certas horas na sua vida, sobretudo nas grandes horas de dores, de solidão, de tristeza, de provação, tem hora que você não vai encontrar respostas extraordinárias, não. Tem hora que você vai precisar criar coragem de entrar no túmulo
no túmulo da sua história pessoal, da sua família, do seu vínculo com seu pai, sua mãe, seus avós, ou quem marcou sua vida, entrar lá e encontrar os paninhos da delicadeza. Esses panos são as primeiras testemunhas da ressurreição. Se fosse alguém que tivesse roubado o corpo, teria profanado e teria feito esses panos em retalhos. Estavam todos ordenados dentro do túmulo. Esses paninhos são provas testemunhais. Ele viu e acreditou. E às vezes na sua vida, de vez em quando, você precisa abrir uma gavetinha aqui dentro do coração, da memória, e se recordar dos paninhos, dos sinais, das delicadezas de Deus que Ele deixa na sua vida. Amém? Amém. Do seu pai, da sua mãe. Sabe aquelas coisas que a gente guarda, que às vezes até a gente mesmo ri porque guarda aquelas lembranças, e de vez em quando essas lembranças te salvam em situações que você está para chutar o balde com tudo. Você vai lá, pega aquilo e diz: minha mãe sofreu tanto por aquele casamento, minha avó, minha madrinha, meu avô lutou tanto por aquela família. Isso aqui é testemunho, é marca. Pelo amor que eu experimentei dele, eu vou continuar. E continua. Não é assim? Nessas delicadezas. A ressurreição, minha gente, se dá pelas delicadezas sutis na fé, no ressuscitado. Assim você encontra as marcas que Deus deixou, não em acontecimentos grandiosos, relatados e que você especula, não sabe o que deu, mas Deus deixou marcas grandiosas na sua pequena biografia, que ninguém nem sabe nem respeita, mas que você sabe e você reconhece que tem a marca do Deus que te amou e te ama em sua história. Amém? Amém. Grude nisso, aprofunde nisso, zele dessa memória da sua vida, da sua história. Volte ao túmulo da sua mãe de vez em quando. Volte ao colo de sua mãe, ao seio que ela te amamentou. Recupere a relação com a memória sua do seu pai ter topado ser pai seu, ou algumas situações mais trágicas de sua mãe mesmo. Quantas histórias belíssimas de gente que meu pai nem queria ter-me, minha mãe nem queria ter-me, depois, muito depois que ela resolveu me acolher e me amar, e pediu perdão e me acolheu como mãe. Quanta história bonita tem assim. Acolha a sua história, recolha os pequenos tecidos da ternura de Deus, tecendo em fio de ouro a sua história de amor com Ele. Amém? Amém. Amém. Quando isso acontece, aí você sai andando, e no meio das dores mais doídas, você sai cantando, cantarolando. Cadê o Tiago? Cantarolando e recordando que Deus age, Deus caminha à sua frente e age. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Vamos cantar? Então minha quão grande és tu, grande
Vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Então minha alma canta a ti, Canta, igreja. Senhor. Quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és quão tu. grande és tu. Brada, então Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande é, quão grande és tu, quão grande és tu. quando a vagar nas matas e florestas, Nas matas e florestas, o passaredo alegra o seu cantar, o passaredo alegra o sacantar. olhando os montes, vales e florestas, Olhando os montes, Vales e florestas, em tudo vê o teu poder sem par. teu poder sem par. Vocês, então minha alma Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és Quão tu, grande és tu, quão grande és tu. Vocês, então quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és tu. quando eu medito em seu amor tão grande, Eu medito em seu amor tão grande. teu filho dando ao mundo para salvar, Filho dando ao mundo pra salvar. na cruz vertendo o seu precioso sangue. Vertendo seu precioso sangue. Minha alma pode assim purificar. Minha alma pode assim purificar. Eleva as mãos para os céus e canta, igreja. Então minha alma Canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vocês, então, Então alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és de pé, as mãos erguidas, e quando enfim enfim Jesus vier em glória, vier em glória, e ao lar celeste então nos transportar, celeste, então me transportar. te adorarei prostrado e para sempre. Te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, quão grande meu és Deus, tu, hei de cantar. meu Deus, hei de cantar. Então minha alma Então minha alma canta a ti, Senhor. quão grande é, Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. quão grande és tu, quão grande és tu. Tiago sola sozinho o trompete, o refrão. Põe a mão no seu coração. Agradeça ao Senhor pelos pequenos sinais de Deus na sua vida, as lembranças sadias que você guarda, as lembranças de ser amada e ser amado por Deus, através do amor de pessoas que te amaram e te amam. Agradeça esse amor. Peça a Jesus para sustentar você, sendo mulher e homem do amor, da entrega ao amor. Filha e filho que o Pai ama. Agradeça o amor que você recebe e o amor que a partir de hoje você vai derramar, porque você é amada
amado do Senhor. E canta então. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vocês! Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és tu. Viva Cristo ressuscitado! Reage! palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Amém. Sentem-se. Hoje, por falar em amor, preparando a mesa do Senhor agora, nós colocamos nesse altar a vida da Maria Virgínia Reis Mendonça, esposa do Paulo. Hoje, exatamente 1 ano de falecimento dela. Paulo sempre está aqui com a família, com os filhos. A história de amor e de comunhão do Paulo com a Virgínia no sofrimento é uma história muito bonita, impressionante, que vale a pena colocar nesse altar como um grande sinal e manifestação do amor de Deus por nós, cantando a nossa vida cantada e ofertada no amor neste altar.